Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o doutor em teologia Fábio Falcão, do Instituto Iebrahim. Como de costume, amados irmãos, nós iremos continuar com o nosso curso, porém eu gostaria de primordialmente pedir perdão pelo atraso devido a problemas de saúde. Eu estou, juntamente com minha esposa, passando por uma virose, provavelmente uma gripe ou um resfriado, e eu não tive condições de tempo para fazer a gravação do nosso vídeo. Então eu peço perdão a todos e peço oração para que todos façam conforme for necessário para nos ajudar. De acordo com o nosso cronograma, nós vamos para a nossa 10ª aula e eu vou mudar aqui a câmera rapidamente para que possamos ter acesso ao conteúdo da aula. A nossa aula número 10, ela será uma aula temática, como a aula 8 e 9 a foram. Nosso assunto de hoje será Sotério versus Amártio, e eu vou explicar o que é Sotério e o que é Amártio. Porém, como de costume, nós vamos fazer um momento de oração. Eu peço que todos fechem os seus olhos para orarmos em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entramos, Senhor, na Tua presença, pedindo, meu Pai, que o Senhor abra as nossas mentes para que possamos ter um melhor entendimento sobre Sua sã doutrina. Ó Senhor, que nós deixemos o nosso amártio e sejamos agraciados com o Teu Sotério, meu Deus. É isso que te pedimos e já te agradecendo, crendo na Tua gloriosa face. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Como eu tinha dito, amados irmãos e irmãs, o nosso curso, nossa aula de hoje será temática e terá por tema Sotério versus Amártio. Mas antes de começarmos a nossa aula, nós precisamos saber qual será o conteúdo de hoje. Então, os assuntos a serem abordados na aula de hoje é a conceituação do que é Sotério e Amártio, a lei e a graça, o pecado e o arrependimento, os caminhos que levam à condenação e os caminhos que levam à absolvição, a Bíblia e o pecado, a palavra e o arrependimento, a indignidade humana em detrimento da salvação divina, uma atitude certa pode corrigir milhares de erros e milhares de tentativas e um resultado irreversível. Mas para entendermos, nós temos que ter a dimensão do que significa Sotério e Amártio. Ambas as palavras são de origem grega e ambas as palavras são base de dois conceitos teológicos de ensino muito necessário para todos os cristãos. A martologia ou amartiologia vem do grego amártia, que significa pecado, erro ou desvio, e logos, a palavra estudo, ou seja, amártio nada mais é do que a palavra grega para pecado, erro e desvio. Então, a amartologia ou a martiologia é o estudo do pecado, é o estudo do desvio,
da conduta moral do homem. É a doutrina sobre o pecado, estuda a sua origem, a sua natureza, os tipos de pecado, sua extensão para a vida humana e as suas consequências, tanto no ser humano quanto em toda a criação, ou seja, em todo o universo. Soteriologia, ou soterologia, vem do grego sotéria, que quer dizer salvação, e logos, estudo. É a doutrina da salvação. Estuda como Deus redime o homem, justifica o homem, regenera o homem, santifica o homem e glorifica o homem do pecado por meio de Jesus Cristo. Então, ambas andam juntas, a amartologia ou a amartiologia e a soteriologia ou soterologia. Porque uma mostra o erro e a outra mostra a solução. São doutrinas centrais da teologia sistemática cristã e elas mantêm uma relação extremamente próxima, como eu havia dito, e lógica. Como eu tinha informado, um é o problema, a outra é a solução divina para este problema. Então vamos entender o que é, na prática, a martiologia e o que é a soteriologia. A Bíblia apresenta o pecado como um grande obstáculo à comunhão com Deus. Ou seja, quando o pecado entrou na vida dos seres humanos, isto rompeu o elo que ligava Deus aos homens. Então, no Éden, o homem desobedeceu a Deus. E por conta da desobediência, criou um rompimento da comunhão entre os homens e Deus. Então, de acordo com a Bíblia, nós vemos que as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. No livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, nos mostra o motivo pelo qual o homem, cometendo a mártio, ou seja, cometendo o pecado, perdeu temporariamente o sotério, perdeu temporariamente a comunhão para com Deus. Mas é só no Antigo Testamento? Não. Romanos 3,23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano nasce, herda o pecado da desobediência de Adão. Então, por este pecado, por nós herdarmos esse pecado, por nós sermos declinados ao pecado, fomos destituídos da glória de Deus. Se o homem não fosse pecador por natureza e por atos, não precisaria de salvação. Ou seja, se não existisse a mártio, não existiria a necessidade do sotério, porque o sotério seria inerente aos homens. A salvação seria algo já automático. Já nasceríamos salvos. Por quê? Porque Deus não necessitaria fazer nada, porque o homem agiu dentro da conformidade para com Deus. O plano de salvação é a resposta divina ao problema do pecado. Então, se houve pecado, Deus precisaria criar uma solução. E a solução foi a graça, foi a salvação.
Quanto mais profundo for a compreensão do pecado, mais gloriosa se torna a graça da salvação. Ou seja, estudamos a martiologia para entendermos a profundidade da soteriologia. Ou seja, quando estudamos sobre o pecado, nós entendemos a profundidade da graça salvadora. Então, uma coisa é inerente à outra. Uma é situação, outra é consequência. Então, se nós agirmos contra a salvação, a consequência do nosso pecado é a morte. Mas se nós tivermos consciência do nosso pecado e a consciência de que erramos e buscarmos corrigir o erro, nós temos, por consequência, a salvação. Deus não salvou pessoas boas, Ele salva pecadores. Essa aspas é colocada porque do nosso entendimento, existem pessoas ruins, mas também existem pessoas boas. Mas na visão de Deus, todas as pessoas têm um defeito. Este defeito é o pecado. Então, Deus não vai escolher pessoas porque elas são boazinhas ou porque elas são más. Elas vão ser escolhidas por Deus pelo arrependimento do seu pecado. E a gente só se arrepende de algo quando tomamos consciência deste algo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo escreve isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Então, Paulo tem a consciência de que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Mas por que ele diz isso em 1 Timóteo? Porque o pecado entrou no mundo por um homem perfeito. Quem era este homem? Adão. Então, por culpa de Adão, o pecado entrou no mundo. Adão, antes de pecar, era um homem perfeito. Então, somente outro homem perfeito seria capaz de resolver o erro de Adão. E este homem é Jesus Cristo de Nazaré. Então, para concluirmos este quadro, nós temos que entender que sem a martologia não há necessidade real de soteriologia. O estudo da salvação só existe porque existe o pecado, o amártio. Então, se existe o amártio e existe o estudo deste pecado, tem que ter a real necessidade do estudo da salvação. Então, uma coisa complementa a outra, se encaixa de forma perfeita. A soteriologia existe exatamente por causa da martologia. Então, uma coexiste em detrimento da outra. Mas se não houvesse o pecado, não haveria necessidade de buscarmos a graça, porque a graça já nos é dada. Sendo que por conta do pecado de Adão, Jesus Cristo veio nos corrigir. Aí temos um outro entendimento que precisamos trabalhar com sinceridade, que é o entendimento da lei e da graça. Então Jesus Cristo disse assim: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, no livro de Lucas, capítulo 5, verso 32, o próprio Jesus nos exorta da necessidade de entendermos
que, por conta dos nossos pecados, ele veio. Porque os justos são aqueles que são justificados. Mas, até a vinda do nosso Senhor Jesus, não existia um justo perfeito. Então, por isso que esta frase dita por ele é pesada. Mas, Fábio, então você quer dizer que todos aqueles, depois de Adão até Jesus Cristo, foram condenados? Aí vem o plano da salvação. Aqueles que expiaram, que se esforçaram, sem ter conhecido Jesus, e fizeram de forma ímpar os preceitos da lei mosaica, acreditando no Salvador que viria, sem saber que este Salvador era a pessoa do nosso Senhor Jesus, eles foram justificados pela lei. Então a graça do hebraico charis quer dizer o seguinte: a salvação é um dom gratuito de Deus, é imerecível por obras humanas. Então a salvação, a graça, a charis, é uma coisa dada para os homens por Deus, mesmo que estes não mereçam. Então a justificação da lei, para os que alcançaram graça na pessoa de Deus Pai, estas pessoas que alcançaram esta graça, foi porque Deus notou que estas pessoas mereciam. Mas tudo que os homens fizeram não alcançaria, porque é impossível cumprir as 613 mitvas da lei, as 613 regras da lei. Então é muito complicado. E a gente vai chegar num momento que a gente vai entender que até hoje a lei existe. Até hoje a lei é aplicável. Mas a gente vai chegar lá um pouco mais à frente. O conceito-chave é que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, como é dito em Efésios 2, do 8 ao 9. Então nós somos salvos pela graça por meio da nossa fé. E no tempo da lei era a mesma coisa. O homem acreditava nos preceitos que Deus deu a Moisés. Então era a fé daqueles homens que alcançava o dom imerecível de serem salvos pela graça de Deus. Porque é algo restrito a Deus. Então quem ia dizer quem é salvo e quem não é salvo é o próprio Deus. Aí a gente vai entender a graça por um intermédio e depois eu vou voltar na lei para que vocês entendam. Existem dois tipos de graça. A graça comum, que beneficia a todos, e a graça salvadora especial, eficaz apenas para os que cumpriram os requisitos de Deus. Então veja só, uma pessoa nasce inteligente e é capaz de fazer coisas mirabolantes, mas essa pessoa não acredita em Deus. Ela se torna ateu. Mas Deus deu a inteligência a ela desde berço. Essa pessoa não alcançou a graça? Alcançou, sendo que é uma graça comum que é dada por Deus a todos. Todas as pessoas têm dons. Lembram da aula que eu falei sobre os dons? Então inteligência é um dom
é um dom alcançável por qualquer pessoa, desde que Deus acredite que aquela pessoa precise daquele dom. Então a graça comum é dada para qualquer pessoa, independente dela ser crente ou não. Agora, vamos dizer, uploads de graça são apenas para pessoas que demonstram benevolência para com Deus, que demonstram vamos dizer assim, a real condição e dá demonstração a Deus de que essa pessoa ela é quebrantada, ela é desenvolvida, ela entendeu que Deus é superior a todas as coisas. Então, quando a pessoa reconhece a Deus, ele recebe uploads de graça comum. E com esses uploads, essa pessoa que vai encontrar com Deus e vai ter um encontro verdadeiro e vai assumir que tem a necessidade de estar com Deus, aí sim, essa pessoa pode ser agraciada com a graça especial, que é a graça da salvação, a graça da vida eterna, que é a única graça dada aos que têm fé em Deus, que acreditam em Cristo Jesus, que acreditam no Pai, no Espírito Santo, que acreditam que Deus é único, mas em três pessoas distintas. Então essa graça salvadora, essa graça especial é somente para essas pessoas que Deus chama de eleitos. São pessoas que fizeram por onde alcançar além da graça comum. Então a graça comum é para todo mundo. Todo mundo tem um dom, tem uma capacidade. Toda pessoa tem benefícios celestiais. Mas a salvação é para poucos. Seria para todos, na verdade, sendo que nem todos reconhecem Deus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, na pessoa de Jesus Cristo. Então a justificação é pela fé. Você se torna justo pela fé, como é dito em Efésios 2, 8 e 9. A justificação é pela graça, e pela graça somos salvos. Então a justificação é um ato forense de Deus declarar o pecador como uma pessoa justa. Ou seja, Deus imputa justiça sobre esta pessoa ao ver as marcas de Cristo no verdadeiro crente que crê em Jesus. O verdadeiro crente que pela sua fé demonstra a Deus a sua capacidade. Então a pessoa, quando vai ser julgado pelo Pai, ele vai ver que aquela pessoa tem a marca de Cristo. E teve fé e lutou e perseverou até o fim. Então, a justificação vem pelo ato do sacrifício de Cristo na cruz. Essa justificação nos faz sermos justos perante Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então vejam, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo,
como está escrito em Romanos 3:24 e Romanos 5:1. Nós só somos justos perante Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não há outra forma. E sobre a lei, Fábio, você falou da graça, mas não falou da lei. Aqueles que não aceitaram a Jesus, ou por oportunidade, ou por necessidade, ou por um ato qualquer que seja, será julgado pela lei. Então a pessoa que não aceita a graça de Jesus será julgado pela lei. E aí será pesado, será muito mais difícil receber a salvação, a justificação pela lei do que pela graça. Então nós temos, irmãos, que entendermos que há duas formas de sermos salvos, de sermos justificados: ou pela lei ou pela graça. São 613 regras pela lei e 2 regras pela graça. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E perseverarmos até o fim nessa graça. São as duas formas de alcançarmos a soterologia, o sotério de Deus. Então nós temos também a expiação, o atonemete, que foi feita por meio da obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele expiou pelos nossos pecados. Por quê? O pecado só seria expiado por um homem puro, um homem como Adão, perfeito. Modelos principais de graça. Substituição penal. Foi o que Cristo fez. Cristo sofreu a pena dos nossos pecados em nosso lugar. Então, se Cristo sofreu a pena no nosso lugar, ele substituiu a pena por ele. Então, aceitando a ele, nós reduziremos as nossas cargas pelo sangue santo do nosso Senhor Jesus. E onde está isso, Fábio? Isaías 53, 5 e 6 e 2 Coríntios 5, 21. Então, a substituição da pena de Cristo, da pena do nosso pecado, foi feito na cruz pelo nosso Senhor Jesus. O papel da propiciação. Jesus fez o ato da propiciação. Se nós formos lá para o livro de Levítico, nós vamos ver que existe a aspersão do sangue nos átrios da Arca da Aliança para propiciação dos pecados. Um animal inocente era sacrificado uma vez por ano para esse sacrifício deste animal perfeito propiciar os nossos pecados, aplacando a ira de Deus. E onde houve essa última propiciação? Na cruz. Jesus se deu como cordeiro mudo perfeito, como está lá em Isaías, e foi até os seus tosqueadores e foi emulado, foi sacrificado e propiciou os nossos pecados. Ele não tinha pecado. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. Então, 1 João 2,2 e Romanos 3,25 vai falar justamente da propiciação
na pessoa de Jesus Cristo. Redenção. Nós fomos resgatados do cativeiro do pecado, como diz 1 Pedro 1, 18 e 19. A reconciliação. Depois da substituição penal, propiciação e redenção, aí, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos reconciliar com Deus. Algo que foi destruído no Éden. Então, restaurou-se entre o homem e Deus o elo, o canal, a forma que nós iríamos ter um recomeço com Deus Pai na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então é restaurada a relação com Deus, como diz Romanos 5, 10 e 11, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Aí vem uma situação pouco complexa, que eu discordo de alguns irmãos. Eu tenho uma linha, meus amados irmãos e irmãs, um tanto, vamos dizer, tradicional, e vocês vão entender essa questão. Mas dentro desse tronco tradicional, eu discordo de uma questão, que é a predestinação. Aí vocês vão entender quando eu for explicar isso com detalhes. Então, aqui, como diz em Efésios 1, 4 e 5, diz que Deus escolhe soberanamente quem será salvo antes da fundação do mundo. Na minha visão teológica, eu vou discordar em partes. Eu não vou dizer que Deus escolheu, mas Deus sabe soberanamente. Eu vou trocar a palavra escolher por saber. Deus sabe soberanamente quem será salvo antes da fundação do mundo. Porque Deus é onisciente, mas Ele não vai se trair. Então, por Ele ter nos dado livre arbítrio, Ele deixou a nosso cargo. Ele já sabe quem está salvo e quem está perdido. Mas Ele não computou. Existe uma linha de raciocínio, e eu vou abordar aqui no curso, que diz exatamente o seguinte, que Deus escolheu e a pessoa já foi, vamos dizer assim, eleita. E eu digo não é assim, porque senão, para que Deus iria deixar o livre-arbítrio? Para quê? Se Ele ia decidir, então não precisava de nada, não precisava nem Jesus morrer. Mas Ele, pela sua capacidade de onisciência, Ele sabe quem será salvo e quem será condenado. Então vem aí a questão. Visões divergentes. A visão, eu sou reformado, eu sou tradicional reformado. Mas eu discordo da predestinação. E olhe, eu sou neto de uma pessoa, de um reverendo muito, sobrinho neto, na verdade, de um reverendo muito famoso, chamado Samuel Falcão, que tem entre as suas obras uma obra sobre predestinação. Mas nesse ponto eu discordo totalmente do meu ancestral. Eu não acredito que seja incondicional, como é a visão reformada. E olhe que eu sou de uma linha um tanto reformada. Mas eu acredito na condicional à fé prevista, que é uma tendência mais arminiana, apesar de eu discordar muitas coisas dos arminianos também.
Aí tem gente que diz, então você é wesleyano. Eu não sou wesleyano, eu sou cristão. Eu vou brincar até, eu sou cristiano. Por quê? Eu acredito que Deus nos dá rudimentos para nos salvarmos. Mas nós precisamos chegar até estes rudimentos e praticá-los. Então, é uma via de mão dupla. Não é simplesmente Deus determina. Deus determinou a todos. Ou seja, Ele deu a todos o direito de ser salvo. Agora nós, como seres humanos, condicionamos esta situação. Porque nem todos aceitam a salvação. Porque se fosse incondicional, e é aí onde vem meu contra-argumento, que vai de encontro aos nossos irmãos reformados, é de que se fosse incondicional não precisava praticar nada. Deus já tinha escolhido, era só a gente esperar, morrer e ser salvo. Então eu posso praticar qualquer abominação que eu já estou salvo mesmo. E não é assim. Não é assim que funciona. Nós precisamos nos regenerar. Nós precisamos de um novo nascimento. A obra soberana do Espírito Santo que dá vida espiritual ao pecador e morte em delitos. Então vejam, nós, para alcançarmos, nós temos que utilizarmos da nossa fé e pela decodificação do Espírito Santo, vamos trabalhar assim porque fica mais inteligível. A decodificação do entendimento do Espírito Santo de Deus é que vai nos guiar se nós dermos ao Espírito Santo a oportunidade de trabalhar sobre nossas vidas. Como é dito em Efésios 2, 1 ao 5, Tito 3, 5 e João 3, do 3 ao 8. Então, a regeneração, o novo nascimento, ele precede e acompanha a nossa fé. Então existe o monergismo e o sinergismo, que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente. Fé e arrependimento. Nós precisamos crer, tomarmos consciência das nossas falhas e nos arrependermos, o que é chamado de conversão. Sem isso, não alcançamos a salvação. É a resposta humana ao Evangelho, crer em Cristo e se arrepender dos pecados, como é dito em Atos 16, 31, Marcos 1, 15 e Romanos 10, do 9 ao 10. A fé como um dom de Deus, Efésios 2, 8, instrumento que recebe a salvação. Então, Deus nos deu um dom que se chama fé. E ao usarmos este dom dado por Deus, de forma coerente com Deus, nós vamos alcançar a salvação. É instrumentalizar, veja o nome do nosso curso, Teologia Instrumental. Eu vou instrumentalizar minha fé nas palavras sagradas da Bíblia para alcançar a salvação. Sem isso, não há como, amados irmãos. Nós precisamos ter uma união com Cristo. O crente é incorporado a Cristo, morre, ressuscita e vive nele. Romanos 6, do 3 ao 11. Ou seja, nós temos que reconhecer que nós já estamos, os que verdadeiramente creem em Deus, já fomos crucificados com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como diz em Gálatas 2:20, a parte A. Então, nós
como cristãos, precisamos viver em comunhão, em união com o corpo de Cristo e com o Cristo. Não é frequentar a igreja, não é ler Bíblia. É frequentar a igreja entendendo a necessidade nossa de estarmos perante Cristo. É ler a Bíblia com convicção de que aquilo ali é o manual do fabricante do ser humano. E entendermos que nós precisamos viver com Cristo e viver com os nossos irmãos. Lembra que Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. É olhar para o outro, vendo primeiramente Deus, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e depois ver o outro como se estivesse olhando para nós mesmos, sabendo que o outro pode errar porque eu também erro, sabendo que o outro pode falhar porque eu também falho. Então é isso, meus irmãos. Isso é viver em união com Cristo. Isso é base para todos os benefícios da salvação. Vocês conseguem entender a profundidade do entendimento de que somos pecadores, mas estamos trabalhando para revertermos esse pecado e perseverar na pessoa de Jesus Cristo? Nós precisamos disso. E isso leva, de certa forma, à santificação, que é o processo progressivo de se tornar santo, se tornar separado, conformado à imagem de Cristo, ou seja, dentro dos conformes do que Cristo deixou para nós. Isso encontra-se em Filipenses 2, do 12 ao 13. Nós, ao reconhecermos, nós vamos buscar a santificação, abandonando os velhos hábitos, abandonando as velhas falhas. E o mesmo Deus de paz vos santificou em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Vejam que nós temos o manual. O que é que eu preciso fazer para santificar o meu corpo? O que é que eu preciso para santificar minha mente, ou seja, minha alma? E o que é que eu preciso para santificar o meu espírito? Eu falhei muito. Então, é um processo progressivo e constante. Ou seja, é o trabalhar da obra do Espírito Santo juntamente com a cooperação do crente. O Espírito Santo sozinho, ele tem poder de fazer, mas ele não faz porque nós temos livre-arbítrio. Então nós precisamos chegar perto de Deus e dizer: Deus, me ajuda. Aí Deus diz: sim, então pratique o que eu peço. Aí o ser humano diz: e o que é que eu tenho que fazer? Faça o que está aqui dentro da Bíblia. E aí o homem começa a trabalhar em cooperação com Deus, e a obra do Espírito Santo começa a mover-se. É como um pistão dentro de um motor. Aí começa a surgir a mudança do crente. Se o cristão alcançar a separação total, quando ele for unido verdadeiramente a Cristo, seja por meio da morte, seja por meio do arrebatamento, aí teremos a glorificação, que é a fase final, é a libertação completa do pecado, a ressurreição do corpo e a vida eterna na presença de Deus, como diz Romanos 8:30 e Filipenses 3:21. A glorificação do crente é a última fase, e ela só acontece em duas situações:
ou na morte, ou no arrebatamento. Então, nós temos, como é dito em latim, Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. É a sequência lógica tradicional, especialmente na visão reformada, que é o eleito, o que escolheu se tornar eleito, ele é chamado. E durante o processo que ele foi eleito e chamado, começa a regeneração, ou seja, os velhos hábitos vão sendo abandonados por meio da prática da fé e do arrependimento. Então, quando começamos a crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador e praticarmos isto, as nossas obras é praticar a fé e o arrependimento, vem a justificação. Aí depois de sermos justificados, nós somos aceitos como parte do corpo de Cristo, é a adoção. E aí vem a santificação. Aí estamos santos, já abandonamos o pecado. O que é que precisamos? Perseverar. Então vamos perseverar até o fim para alcançarmos a glória de Deus, que é a glorificação, como é dito em Romanos 8, do 29 ao 30. Então é simples, meus irmãos. Nós escolhemos, nós somos chamados, nós começamos a nos regenerar, nós entendemos as nossas falhas, entramos com o nosso arrependimento, somos justificados por Cristo, adotados por Deus, praticamos a santificação, perseveramos e alcançamos a glória. Então, como é dito, nós pecamos, todos pecaram e fomos destituídos da presença de Deus. Mas há uma forma alcançada depois do sacrifício santo de Cristo de nos arrependermos. Mas para nos arrependermos, nós temos que entender o que é que nós falhamos, onde foi que nós falhamos. E para entendermos, nós temos que entender o que é o pecado, biblicamente falando. Então, no hebraico, existem palavras, vocês vão até achar interessante. Chatá ou chata, que é errar o alvo. Pecha ou pecha, que é rebelião ou transgressão. E avon, avon, igual perfume, que quer dizer iniquidade, torção. Então, quando essas três palavras, chatá, pechá e avon, aparecem na Bíblia, no hebraico, a Bíblia está falando de pecado. Quando no Novo Testamento aparece a palavra amártia, anomia ou parabases, também está falando de pecado. Então, na Bíblia aparecem vários termos para o pecado. Isso não denota que há pecados diferentes, mesmo apresentando-se de formas diferentes. Não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado. Agora existem pecados brandos e existem pecados pesados. Então, dependendo do peso deste pecado, a cobrança é maior. Como assim, Fábio? Vocês podem estar se perguntando. O sacrifício de Cristo salva de todo o pecado. Mas nós temos que nos arrepender. Então, pecados maiores
é mais difícil do homem se arrepender. Pecados menores são mais fáceis. Então, por exemplo, eu cometi uma mentira, mas foi uma mentirinha boba. Por exemplo, eu menti para minha esposa sobre o bolo de aniversário dela. Fiz de conta que não sabia do aniversário dela, para fazer uma surpresa. Aí teve o parabéns para você. Pronto. Ao terminar o parabéns, te arrepende. Diz, ó, meu amor, eu menti para você, mas foi por uma causa, entre aspas, boa. Aí você se arrependeu. É um pecado fácil. Foi uma mentirinha ali, de leve. Outra coisa é eu esconder uma traição da minha esposa. E eu omiti dizer, não, eu te amo e nunca te traí. Então, meus amados irmãos, é mais difícil alcançar o perdão de uma mentira pesada do que de uma mentira leve. Mas ambos são pecados na vista de Deus e temos que arrepender-nos de ambos, senão não alcançamos a graça. O pecado, ele tem uma faceta que é a falha moral, a rebelião contra Deus, a ausência de conformidade à lei divina. Então o pecado, ele pode se apresentar de várias formas. Uma falha moral, uma mentira para sobressair. Pode ser uma rebelião contra Deus, eu não creio em Deus, é pecado. Ou uma ausência de conformidade da lei. Eu dizer que Jesus é um hipócrita, por exemplo. Eu estou me rebeliando contra Deus e ao mesmo tempo tendo uma ausência de conformidade com a lei divina. Como é descrito em 1 João 3,4 e Romanos 3,23. E aí vamos entrar na origem do pecado. Em 3 momentos nós vemos o pecado aparecer como origem. O pecado no mundo angélico, quando Lúcifer se rebeliou contra Deus, querendo ser não maior que Deus, mas igual a Deus. E não há entidade cósmica que se iguale a Deus. Além de Deus, tudo foi criado. Então, os anjos foram criados, o universo foi criado, a matéria foi criada. Tudo foi criado, nada se iguala a Deus. Só Deus se iguala a Deus. Como assim, Fábio? Deus Pai, Deus na pessoa do Pai, se iguala a Deus na pessoa do Filho. Deus na pessoa do Filho se iguala a Deus na pessoa do Espírito Santo. Os 3 são iguais. Abaixo deles, das pessoas, que é Deus único, todas as coisas são inferiores. Então Lúcifer, ao querer se igualar a Deus em qualquer uma das 3 pessoas, ele cometeu uma abominação. E isso é descrito em Isaías 14, 12 ao 15, Ezequiel 28, 12 a 17, 2 Pedro 2, 4 e no livro de Judas, capítulo 6. Então, a origem do pecado começou com Lúcifer, aí depois entrou o pecado na humanidade. Foi a queda de Adão e Eva no Éden, Gênesis 3. Mas foi um pecado de nível cósmico diferente. Foi a desobediência da regra que Deus tinha dado. E nós vamos entender em Romanos 5,12 como o pecado entrou no mundo humano.
Então, meus irmãos, a transgressão do homem foi um pecado. Mas foi o pecado que abriu porta para a humanidade. É um pecado que Deus já tinha planejado para corrigir, porque Ele já sabia que ia acontecer. Então houve todo um plano de salvação. Mas a queda de Lúcifer, mesmo Deus sabendo que Lúcifer ia se rebeliar, Lúcifer não tinha dimensão, ele tinha dimensão do que estava fazendo. Diferente de Adão. Adão, vamos dizer, foi enganado por Eva, que foi enganada pela serpente. E quem era a serpente? Lúcifer. Mas Lúcifer tinha consciência da supremacia de Deus. Lúcifer viu toda a criação, acompanhou tudo, mas desejou um lugar que não cabia a ele. O pecado original ou o pecado herdado. Por que herdado, Fábio? Quem pecou no Éden foi Adão e Eva. Adão tinha recebido uma ordem do próprio Deus, que de toda a fruta ele comeria, daquele achasse boa, mas aquela da árvore no meio do jardim ele não comeria, porque teria consciência do bem e do mal. Foi dada a ordem. Ele negligenciou essa informação a Eva. E era uma instrução que Deus tinha dado a ele, era para ele ter repassado. Aí a serpente foi e mostrou: olha, come, essa fruta é boa para comer. Ah, mas Deus disse que não era para comer. Ele disse porque vocês vão se tornar iguais a Ele. Sei que a humanidade já era igual a Deus, porque era a imagem e semelhança dele. Aí vão e pecam. E por conta desse pecado, toda a humanidade herdou essa característica de desobediente. Foi uma depravação total ou radical. E todo ser humano nasce com esta natureza pecaminosa. Como é dito em Salmo 51:5 e Romanos 5:12-19. A capacidade de ser desobediente. Toda criança é desobediente aos pais. Vai chegar uma fase ou outra que vai se tornar desobediente. A imputação do pecado de Adão a toda a humanidade, porque Adão, a palavra Adão, não é só descrito para o nome da pessoa. Adão, Adam, quer dizer humanidade. Então, quando Deus chamava Adão, como é dito em Gênesis 2, homem e mulher, Deus o fez. Não é porque Adão veio hermafrodita, como muitos dizem. É horrível isso, ouvir isso, dói meus ouvidos. É porque quando Deus chama Adão, Ele estava dizendo humanidade, humanidade. É isso que Deus estava chamando. Pode ver que Eva só recebe o nome de Eva depois da queda. Que é lá em Gênesis 3. A humanidade é a imagem de Deus. Porém, com o pecado ela se torna corrompida. Eu vou pegar um fato que aconteceu em Brasília há uns anos atrás. Pegaram a estátua da Justiça
e melaram de batom. Ou seja, corromperam a justiça melando de batom, vamos dizer assim. Sendo que, vamos parafrasear, a partir do momento que se lavou o batom, a estátua voltou a ser perfeita. Da mesma forma que, ao sermos lavados no sangue de Cristo, nós perdemos a corrupção. A imagem de Deus estava corrompida, mas não foi destruída. Então, havia ainda para nós uma oportunidade. Então, nós podemos pecar por meio de atos, por meio de condições, por meio de atitudes internas, ou seja, pensamentos, desejos, motivações, por omissão ou por comissão. Então vamos delinear essa parte. Por atos é quando fazemos pecados pessoais ou atuais. Nós atuamos com o pecado. Nós fazemos um ato pecaminoso, uma porneia prática. Aí vocês olhem o significado da palavra porneia. Ou seja, eu me deitar com uma mulher de cunho sexual sem ser minha esposa, eu estou praticando um ato pecaminoso. Independente se eu for casado ou solteiro, eu me deitar com uma pessoa do sexo oposto numa situação X, ao qual não sou casado com esta pessoa, estou cometendo um pecado, um ato pecaminoso. Então eu peco por atos. Eu peco por condição ao Estado. Então eu depravo a minha sexualidade. Então, ao depravar a minha sexualidade, eu me encontro num estado, eu subjugo a minha natureza criadora. Deus me criou homem. Então, eu subjugo a minha qualidade de homem e passo a me importar como outra situação. Para não cair no nosso vídeo. Então, é um pecado condicional. É uma condição que eu me coloquei. Eu me coloquei dentro do pecado. Eu posso, por atitude interna, ou seja, eu não me deitei com ninguém e nem mudei minha forma de agir, mas eu tenho pensamentos, desejos, motivações, como em Mateus 21:28 diz, eu tenho pensamentos, desejos, que mesmo que eu não mude minha condição, nem pratique o ato, eu estou pecando de forma interna. Então, é pecado também. Eu vejo alguém agredir uma pessoa e não faço nada para proteger aquela pessoa numa situação de vulnerabilidade. Eu podendo fazer, eu pratiquei um pecado por omissão. Eu fui omisso à violência que o meu irmão ou minha irmã foi sofrer. E eu posso também fazer o pecado por comissão. Então, como é comissão? Eu não me meto, mas incentivo a pessoa a fazer. Então, por exemplo, alguém vai agredir uma pessoa e eu, ao invés de ficar no deixa disso, eu fico batendo palma e dizendo briga, 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 briga.
e a pessoa bateu na outra e a outra foi agredida, eu estou pecando por comissão. Ou seja, eu estou apoiando o erro do outro. Então são as 4 naturezas: ato, condição, atitude interna, omissão e comissão. Deu para entender, amados irmãos? E, de fato, existem pecados maiores e pecados menores. Porém, todos os pecados são graves diante de Deus. Por mais bobinho que seja, nós não podemos deixar esses pecados infligir na nossa santidade, ou seja, na nossa separação e, quem sabe, na nossa glorificação. Nós não seremos glorificados por sermos omissos, comissos, praticarmos o ato, nos condicionarmos ou termos pensamentos impuros, independente do nível de pecado. Lembre-se que Moisés não entrou na terra prometida, pôde ver, lutou 120 anos de sua vida para chegar na terra prometida e quando teve a oportunidade perdeu simplesmente por ignorância, por um ato. Aí a gente diz, que ato bobo. Mas Deus tem por grave toda forma de pecado, sem arrependimento. Então o pecado, por extensão ou universalidade, é que todo ser humano pecou e destituído da glória de Deus está. Como eu tinha dito, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Romanos 3:23. Essa é a extensão, universalidade do pecado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Uma outra situação, ninguém é justo por si mesmo. Nós só somos justificados no sangue de Jesus. Não há, amados irmãos, nenhuma outra forma, ninguém se salva por conta própria. Nós precisamos de Jesus Cristo. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra. Mesmo que pratique o bem, sempre haverá pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Romanos 3:10-18, reforçando a passagem de Eclesiastes 7:20. Pecado afeta toda a criação, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Essa ideia de dores de parto é justamente o pecado. Romanos 8:20-22. As consequências do pecado. Então nós vamos ver algumas consequências que o pecado nos traz. A morte espiritual. Toda pessoa que não está em Cristo Jesus está morta espiritualmente. Está separado de Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus tinha dito, Adão, não come. Adão, não come que isso vai te levar à morte. Não era o fruto que se ele comesse mataria.
Não era que aquela planta era tóxica. A toxicidade nessa situação era a desobediência. Gênesis 2,17. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Jesus nos vivificou, nos deu a oportunidade de vida, se nós realmente e verdadeiramente aceitávamos. Efésios 2:1. Todo ser humano que está apartado de Deus está morto, mesmo que aparentemente esteja vivo, gozando de uma saúde terrena incrível, espiritualmente está morto. E caso morra fisicamente, ele perde a única oportunidade que ele tinha de se salvar. Então, como diz em Gênesis, após a expulsão do Éden, no teu suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. O homem, caso morra fisicamente, ele morre fisicamente, e não estando vivificado em Cristo, como diz Efésios 2:1, ele também estará morto espiritualmente. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Então, meus irmãos, nós vemos a morte espiritual, a morte física, e caso não nos arrependamos até a morte física, nós teremos a condenação, que é a morte eterna, que é a culpa, a vergonha e a escravidão do pecado. A morte eterna é pela culpa dos nossos pecados. A morte eterna é pela vergonha de nossos pecados. E a escravidão destes pecados nos condenará à morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Só há uma opção em vida: arrependimento. Temos que levar isso ao nosso próximo. Lembrem-se, meus irmãos e irmãs, nós podemos pecar por omissão e por comissão. Se não pregarmos o Evangelho a toda criatura, seremos omissos. E se estes que nós tínhamos o papel de salvar, de mostrar a salvação em Cristo Jesus, nós também estaremos pecando por comissão, porque eles não foram salvos e permaneceram no pecado, porque nossa omissão também foi comissão para com eles. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Vejam, meus irmãos, até nós, cristãos, podemos ser condenados à morte eterna por omissão e comissão. Sofrimento e maldição sobre a criação, conflitos interpessoais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Então, meus irmãos, nós temos o papel dado por Deus de mostrarmos a salvação, mostrarmos a saída, o sotério ante o amártio. Não sabeis que vós, que a quem vos apresentardes por servos,
para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6, 16 ao 20. Nós temos, meus irmãos, oportunidade de escolhermos ser servos da justiça ou sermos servos do pecado. Só há duas opções, dois caminhos, ambos eternos. E não podemos, meus irmãos, nem seguir o da morte eterna e nem deixar o próximo seguir por omissão, porque nós vamos nos desviar do caminho da vida e trilhar o caminho da morte. Pecados de ignorância versus pecados de presunção. Então, dentro dos pecados, nós podemos pecar por não sabermos que estamos pecando. E caso não aceitemos a Jesus, nós vamos ser julgados pela lei e podemos pecar sabendo que estamos pecando e fingindo que não sabemos. Um dos pecados, que é o principal e imperdoável, é o pecado contra o Espírito Santo. E aí vai um recado a vocês. Pessoas, irmãos e irmãs, nós podemos ter o dom de profecias, sim. Mas cuidado ao termos uma intuição e não pedirmos confirmação de Deus. E depois chegar na hora e dizer, não, mas eu senti que foi Deus. E sendo presunçoso, achando que Deus é menino, que dá para se enganar e se pagar com qualquer besteira. E dizermos, mas eu preguei a tua palavra. Lembra dessa passagem? Aparta-te de mim que eu não vos conheço. Então cuidado, meus irmãos. Isso também é pecar contra o Espírito Santo. Dizer que foi Deus. Deus manda te dizer, sendo a tua carne mandando dizer. Ou sendo assovio de Satanás nos nossos ouvidos. Esse pecado é imperdoável, meus irmãos. Cuidado. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, do 31 ao 32. É isso que eu estou alertando a vocês. Deus mandou te dizer, assim diz o Senhor, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cuidado! Isso pode ser pecado. E é um pecado imperdoável. Se o fez, peça perdão a Deus. Corrija a sua rota. Ah, mas se é imperdoável, então já era. Não, meus irmãos. Deus pode ainda ter uma referência boa. E pode pesar vocês. Deus ainda pode corrigir essa rota. Se nós mostrarmos verdadeiro arrependimento. Cuidado. Repito, cuidado. Pecados mortais versus pecados veniais. E aí é onde vem uma questão. Eu coloquei esse assunto porque faz parte da martirologia. Diz algumas correntes filosóficas que existem pecados mortais que levam à morte
E pecados que são perdoáveis por meio de obras veniais. Meus amados irmãos, todo pecado é mortal. Todo pecado leva à morte, se não houver arrependimento. E todo pecado arrependido leva à salvação. Então não existe pecados mortais e pecados veniais. Todo pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Todos são pecados perante a face de Deus. E poderão ser para a condenação. Mas se houver verdadeiro arrependimento, todo pecado se torna venial. Entendeu? Então eu gostaria de deixar frisado isso. Pecados de comissão, omissão, pensamentos, palavras e ação. Lembra que eu falei? Comissão é, vamos dizer, induzir o outro a pecar. Incentivar o pecado do outro. Omissão é fazer de conta que viu, mas não viu o outro pecar e não levou aquela pessoa a se corrigir. Pecados de pensamento. Aqueles pecados que a gente nem pratica nem verbaliza mais, fica praticando na mente. Palavra. A única pessoa que sonda nossos corações e a nossa mente é Deus. Então Deus sabe. Se eu tenho um pecado aqui dentro e não me arrependo, eu tenho que começar a me arrepender enquanto há oportunidade. Pecado por palavras, falar algo que deturpe ou a criação ou o próprio Deus. E pecados de ação é a prática do pecado. O crente ainda peca. Então, meus irmãos, não existe santo crente não, que não peca não. Todo crente é apto a pecar. Enquanto tivermos vida, nossa natureza humana caída leva ao pecado. 1 João 1, 8 ao 10. Sei que uma coisa é termos a natureza, outra coisa é pecarmos, é praticar o pecado. Então, tem uma música aí no mundo que diz que a carne é fraca e o coração é vagabundo. Aí na música diz, mesmo assim ainda bebo. E eu mudo para, a carne é fraca, o coração pode ser vagabundo, mas eu ainda me converto. Então temos que nos converter, temos que perseverar em santidade. Romanos 7 fala dessa característica, mas também nos exorta a praticar o que é certo, o que é bom perante Deus. Os caminhos que levam à absolvição, confissão, arrependimento, santificação progressiva. Confissão, a gente não precisa confessionar aos homens, mas caso eu não esteja conseguindo me purificar, eu tenho que buscar alguém para me ajudar. Primeiramente eu busco a Deus. Mas eu posso buscar uma autoridade eclesiástica, um pastor, um bispo, um presbítero, uma missionária, um missionário, e dizer, irmão, eu estou pecando nisso e não sei por onde começar, me ajuda. Então a confissão, não é aquela confissão que é feita numa igreja grande aí, e vai lá, deposita tanto, reza tanto e faz isso. Não é assim. Confessar é falar, de preferência a Deus, e não pecar mais. Se arrepender. Que a confissão leva ao arrependimento e o arrependimento leva à santificação. 1 João 1, 9 e Romanos 6, 8. Sei que a santificação tem que ser progressiva, ela tem que ser contínua. Eu tenho que continuar pensando como a progressiva de cabelo.
Vai lá, eu dei uma progressiva no cabelo, o cabelo cresceu um pouquinho, eu preciso fazer o quê? Dar um retoque. Ou seja, continuar para se manter da forma agradável às vistas de Deus. Então é reconhecer que pecou, se arrepender e se santificar, se separar, abandonar aquele ato. Isso é o caminho que leva à absolvição. Nós temos que ser vencedores sobre o pecado pela graça e pelo Espírito Santo. A graça é para todos. O Consolador está perto de nós. Jesus disse: eu vou, mas deixarei convosco o Consolador. E por meio da confissão, arrependimento e santificação progressiva, eu alcanço a vitória sobre o pecado pela graça de Deus. Então esses são os principais conceitos soteriológicos na teologia cristã. São os elementos fundamentais que explicam como, porquê e para quem Deus salva o ser humano do pecado, da morte e da condenação eterna. Então vejam, eu reconheci os meus erros. Então eu vi onde eu estava errando. Aí eu tenho que buscar o quê? Como corrigir. Então, como é que eu vou corrigir? Desta forma aqui. Mas por que eu tenho que corrigir? Para alcançar a salvação. E para quem é essa salvação? Para a minha alma. Para a minha vida. Eles variam um pouco dependendo da tradição. Reformada, calvinista, arminiana, católica, ortodoxa, entre outros. Mas há um núcleo comum baseado nas Escrituras. Então, o caminho da salvação é o amor de Deus e o sacrifício de Cristo como base. Deus ama a todos e Jesus se sacrificou por todos. Essa é a base, é o alicerce da salvação. Como diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Esta é a palavra fiel e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Então o caminho da salvação é Jesus Cristo, é o sacrifício de Jesus. Esse é o caminho que leva à salvação, à absolvição dos nossos pecados. Salvação pela graça mediante a fé, não é por obras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então existem algumas igrejas, eu fiz parte de uma por um certo tempo, que dizia que a gente tinha que praticar determinadas coisas, tinha que ter uma carga horária, tinha que fazer a obra. Vamos fazer a obra, fazer a obra. Nós temos que fazer a obra para salvar outros, não é para nós. É pelos outros. É nossa missão ir de pregar o evangelho a toda criatura. Não é horas de igreja, horas de congregação. Não é isso. Horas de campo, não é isso. Não é por meio de carga horária, não é por conta de dias dentro da congregação ou junto com a congregação. Não é isso. É pela fé. Crer verdadeiramente que Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele é nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Tito 3,5. A condição humana e a necessidade de salvação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Todos pecaram e por isso precisamos crer em Jesus. Não é obra, é crer, é fé. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23. A Bíblia e o pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5,20. Muitos cursos de teologia sistemática, especialmente reformados ou evangélicos, ensinam a martologia ou a martiologia imediatamente antes da soterologia. Exatamente por essa razão. Primeiro entende-se o diagnóstico: o homem está morto em seus delitos e pecados, Efésios 2,1. Depois se apresenta o tratamento: Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, Efésios 2, do 4 ao 5. Sei que, independentemente da ordem que vem, a gente tem que entender, meus amados irmãos, que só há um jeito de se salvar: é reconhecer nossos erros, abandoná-los e abraçarmos a Cristo, nos crucificarmos juntos com Cristo. É esse o critério. Independente se a gente primeiro aceita Cristo e depois se arrepende, ou a gente se arrepende primeiro e depois aceita Cristo, independente. Mas temos que praticar os dois: arrependimento do pecado e reconhecimento de Cristo, ou reconhecimento de Cristo, e por conta disso abandonemos o pecado. Em resumo, a martiologia ou a martologia é o porquê precisamos ser salvos. É o motivo. Qual é o motivo de sermos salvos? O pecado. A mártio. E soterologia é o como somos salvos. Se eu pequei, eu sou salvo por meio da graça. A palavra e o arrependimento vem por meio do arrependimento e conversão. A gente reconhece nossos erros e mudamos a rota. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3,19. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13,3. Jesus é o único caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ou seja, para alcançarmos a salvação, só há um caminho: é Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10,9. Ou seja, a porta que leva ao trono de Deus é Jesus Cristo. Nós somos indignos da salvação. É um fato. Mas o propósito de Deus não pode ser negligenciado. Não é porque somos indignos que Deus não quer que nós não nos salvemos. Nós temos que nos salvar, sim. Nós temos que buscar o arrependimento, o entendimento que somos falhos. A fé, a confissão e o caminho da salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Não há outro caminho. Precisamos crer, confessarmos e nos arrependermos
e buscarmos a Cristo. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. Lembra da história do carcereiro em Atos 16, nos versos 30 e 31? Ele pergunta a Pedro, Paulo e Silas. Então ele pede uma orientação e é dada, é simples. O que é necessário para salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, se salvará tu e a tua casa. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Romanos 10, 9 ao 10. A universalidade da oferta de salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Joel 2,32. Desde o Antigo Testamento aponta para a graça de Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. O pecado original foi herdado de Adão. Todos nascem pecadores e condenados à depravação total ou parcial. Há a justificação pela fé, imputação da justiça de Cristo, porque um homem entrou o pecado e por um homem veio a graça. Romanos 5, 12 ao 21. Ou seja, se eu nasci bebê e morri horas depois, um exemplo, não foi salvo, será julgado pela lei. Então dificilmente um bebê quebrou as 613 regras da lei, normalmente é salvo. Agora, tomou consciência o homem, ele tem que se arrepender. Então é só pela fé, a justificação pela fé, como aconteceu na cruz. Então existe o pecado pessoal, que é a culpa pessoal, a separação de Deus. E como é que resolve isso? Por meio de perdão e reconciliação pela cruz. Romanos 3, 23, 24 e Efésios 2, do 1 ao 5. Escravidão do pecado é a incapacidade de agradar a Deus por si só. Como é que corrige? Regeneração e libertação pelo Espírito Santo. Romanos 6, do 6 ao 7, Romanos 17, 18 e João 8, 34 ao 36. Então, todos nascem pecadores, mas podem ser justificados pela fé. O homem pratica pecado, ele tem que pedir perdão e se reconciliar com Cristo na cruz. Se eu sou incapaz de agradar a Deus por mim mesmo, porque eu sou escravo do pecado, eu tenho que buscar o quê? A regeneração e libertação pelo Espírito Santo. Se eu morri espiritualmente e não quero ter a morte eterna, que é o salário do pecado, é a morte física e eterna, eu tenho que buscar a vida eterna como dom gratuito. E por meio de quem eu alcanço a vida eterna? Cristo Jesus. Romanos 6, 23 e João 3, 1.
O homem tem inimizade com Deus. Como é que ele resolve? Ele se reconcilia e é adotado por Deus como filho. Como é dito em Romanos 5:10 e 2 Coríntios 5:18 e 19. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como é que eu resolvo isso? Por meio da salvação oferecida a todo que em Cristo crê. Onde é que está isso? Romanos 3:23, Romanos 10:13 e Atos 4:12. Conclusões para encerrarmos, amados irmãos. Esses conceitos formam o cerne da salvação, do estudo da salvação. É reconhecendo o pecado e sabendo como resolver. Então a amartologia ou a martiologia, a doutrina do pecado, é uma das divisões principais da teologia sistemática cristã. Ela estuda de forma organizada e bíblica tudo o que as Escrituras revelam sobre o pecado, a essência do pecado, a origem do pecado, a extensão do pecado e as consequências do pecado. Essas áreas formam o núcleo da amartologia na maioria dos manuais de teologia sistemática. Então, eu entendendo a doutrina do pecado, eu vou entender como resolver. Então, elas preparam o terreno para a soterologia, que é a doutrina da salvação, pois o pecado é o problema que a salvação resolve. Em resumo, a salvação é da graça de Deus por meio da obra de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo, recebida por meio da fé, resultando em vida eterna. Eu gostaria de agradecer a todos, pedir que Deus abençoe a todos, voltando aqui a câmera, e pedindo somente uma coisa, amados irmãos. Por favor, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês repassem nos grupos do WhatsApp. Nós estamos numa batalha, tentando até o final desse mês chegar a 100 inscritos. Nós temos 23 inscritos. Temos aulas que tem 60 visualizações, mas só tem 23 inscritos. Eu preciso, meus irmãos, da ajuda de vocês para levar essa palavra para outras pessoas. Então, nós encerramos aqui a nossa 10ª aula. Eu agradeço a todos e peço que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Filho amado dele, Jesus Cristo. E aguardamos vocês para mais uma aula de teologia instrumental. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula no nosso momento teológico.